Pensando, né, sobre o dia de hoje, querendo assim estar sensível mesmo à voz de Deus, se é para eu falar aqui ou não. Tem uma palavra que eu anotei já há tanto tempo, já faz alguns meses já que eu fui escrevendo aí, e aí eu vim para cá hoje com esse sentimento, sabe? Falei, Deus, estou à disposição. Se o Senhor quer que eu fale essa palavra, eu vou falar. Mas quando eu cheguei aqui, irmão, já fui abraçado ali na porta, já aquela foi se confirmando, né, o que eu tinha que falar. Aí o Alceu já inaugurou com Mateus 25. Eu falei, meu Deus, né, sobre a vinda do noivo, né? E aí a gente cantou, né? Igual a gente acabou de cantar, não deixa o óleo acabar, não deixa o óleo acabar. Eu falei, cara, mas o que é esse óleo, né? O que é esse óleo acabar, né? O que é deixar o óleo acabar? A introdução, obrigado, querida. E a introdução que eu ia falar aqui é justamente isso. Eu creio que nós precisamos de um exercício diário, irmãos, de não tirar os nossos olhos de Deus. Esse é um exercício diário, de a gente não tirar os olhos de Deus. E porque eu tenho observado assim, né, os últimos dias, deixa eu só arrumar aqui que a luz está bem, e observando esses últimos dias, né, o comportamento das pessoas e o meu próprio coração também, né, e vi como a gente é facilmente inclinado a tirar os olhos de Deus, meus irmãos. Facilmente a gente consegue tirar os olhos do Senhor e começa a colocar os olhos nas coisas desta terra. Em vários âmbitos, né? E eu estava pensando que como é que eu não deixo o óleo acabar? Né? Isso veio agora, tá fresquinho, tá? Porque quando a gente canta, eu falei, puxa, mas a gente canta, né? Mas o que é não deixar o óleo acabar, né? E aí eu entendi que é de verdade a gente não tirar os olhos do Senhor. A gente guardar o nosso coração para que a gente não comece a criar expectativas ou motivações em outras coisas. A gente começa a procurar a nossa alegria em coisas que passam muito rápido. Coisas desta terra, entende? Por exemplo, a gente tem vivido agora, né, essa época de Copa, né? E facilmente, né, a gente se alegra, a gente grita gol, a gente fica triste. Agora a gente está triste de novo, né, irmão? Porque, infelizmente, o Brasil perdeu, Portugal também perdeu, a Argentina ganhou ontem, tá dando tudo errado. Tem nem para que torcer mais, né? Por que eu vou torcer agora? Eu tenho que torcer para a Argentina, não. Eu vou torcer para o Messi. Contra a Argentina. E é engraçado, né? Porque tudo bem, irmãos. Acho que é legal a gente, né, se alegrar, participar, não tem problema. Mas o duro é quando a nossa motivação principal está nessas coisas. O duro é quando essas coisas é o motivo da nossa alegria. E aí facilmente as pessoas caem em depressão. As pessoas mudam o seu humor porque o time perdeu. As pessoas se transformam porque o coração dela estava naquilo. Ela estava desejando, ela estava criando já algo no seu coração. E, como eu falei, não tem problema. Mas o problema é quando essas coisas começam a ser o motivo principal da nossa vida. Paulo, eu quero... E não só na questão na questão desses eventos, de jogos, mas, por exemplo, logo a gente vai estar vivendo também agora, esse é um ano de política, né? Um ano que a gente vai eleger um novo presidente. E as pessoas já estão criando expectativas. Já estão criando expectativa num novo amanhã, num novo governo, numa nova... Meus irmãos, tá ruim, tá errado. A palavra do Senhor diz lá em Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, jejuar, me buscar, se arrepender dos seus pecados, eu dos céus ouvirei e sararei a vossa terra. Ou seja, já está falando aonde tem que estar o nosso coração. Nosso coração tem que estar no Senhor.
O Nilson fez uma pergunta ali para mim, ô Nilson. Contribuiu a tua pergunta, viu? Assim que eu cheguei, eu falei, e aí, Nilson, tudo bem? Aí ele falou assim, ele parou, né, e falou assim, o que é tá tudo bem? Falei, boa pergunta. Falei, geralmente a gente fala, estou em Cristo. E aí a gente conversava ali no fundo, agora mesmo. Porque quando você está em Cristo, quando teu coração está em Deus, está no Senhor, irmãos, não importa o que está acontecendo lá de fora. O teu motivo maior é Ele. E tudo que acontecer, seja bom ou ruim aos teus olhos, diz a palavra em Romanos 8 que isso de alguma maneira vai contribuir para a constituição do seu caráter. Amém? Então é nisso que tem que estar a nossa motivação. E Paulo ele escreve aqui para Timóteo, eu quero ler com vocês, 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Eu vou tentar ler um pouco mais aqui o que eu anotei, irmão, para a gente, porque se deixar eu vou devagando e aí vai embora. Eu vou tentar ler para ficar mais rápido aqui a palavra. Diz assim, ó. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Deixa eu dar uma parada aqui. Aqui Paulo está falando do reino físico. Quando Jesus voltar, estabelecer o reino físico, que ele vai governar sobre esta terra, porque a primeira vinda de Cristo ele inaugurou o reino espiritual, o reino de Deus dentro de cada coração. Lembra que está escrito lá? O reino dele estará dentro de vós. Então ele veio, a primeira vinda ele estabelece o reino de Deus no nosso coração, e a segunda ele vem estabelecer o reino físico, de dentro para fora. Começou lá dentro e agora vai reinar para fora. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. 3. Pois virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas, realize todo o mistério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. O 8. Agora o prêmio me espera. Olha que legal. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, fala comigo, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Amém? Aqueles que com grande expectativa aguardam a sua vida, a vinda. E quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele está vivendo os últimos dias. E aí ele começa a preparar Timóteo e os discípulos para aquilo que começaria a surgir dentro da própria igreja. No verso 3 e 4, ó, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. E rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Aí depois ele fala também para Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui, no Timóteo 2, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz assim, ó, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas somarão a si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Isso que são valores do outro reino, irmãos. E aí ele termina dizendo assim, fique longe de gente assim, né? Ou afasta-se, porém, desses. Algumas outras traduções diz isso. Então, irmãos, essas são as últimas palavras que Paulo está escrevendo. E diz que as últimas palavras de uma pessoa quando está ali à beira da morte são as mais importantes da sua vida toda. Já ouviu falar sobre isso? E isso é uma verdade. Porque todo mundo que está ali já vivendo os seus últimos dias, essa alma ela já está mais sensível a Deus. Então essa alma já está mais quebrantada.
dia dela, os últimos dias está chegando. Eu lembro quando meu pai, irmãos, ficou doente, os últimos dias dele, meu pai falou coisas que ele nunca tinha falado a vida inteira. Meu pai escreveu num caderno coisas que ele nunca tinha conseguido dizer para nós. E eu lembro que foram coisas assim marcantes na nossa vida, na vida da minha família, né? E eu fiquei pensando, como deve ser a vida daquele que está vivendo na iminência da volta de Cristo? Como é que deve ser a nossa vida, irmãos? Pegando aqui o gancho das músicas, né, que os irmãos estavam cantando. A vida de quem está ardendo de expectativa pela vinda de Cristo, para o encontro com o noivo, como a gente cantou aqui. Uma pessoa que está na expectativa de viver algo, ela se prepara. Ela vive em função daquilo que está por acontecer. Uma noiva, por exemplo, que está se preparando para um casamento, ela não fala outra coisa senão no casamento. Amém? Os dias dela, a vida dela gira em torno desse episódio, gira em torno desse grande dia. Os preparativos. Eu lembro lá atrás, vou fazer uma pergunta. Quem aqui lembra da época do enxoval? Que as mulheres faziam enxoval. Não vou falar se é dessa época não, para não expor sua idade, mas você lembra, né? Lembro que lá atrás as mulheres faziam esse enxoval, né? Minhas irmãs, ela tinha 10 anos de idade, minha mãe já separava algumas coisas. Isso aqui, o dia que você casar, você vai levar. E aí separava roupa, separava edredom, travesseiro. É engraçado, né? Porque vivia já desde pequena, já. Aí chegava no dia do casamento, casava, no final da festa vinha a mãe com aquela sacolona grande assim, parecia que tinha vindo do brechó, né? Cheirando naftalina aí, né? Tantos anos guardado aquilo lá. Aí depois veio Casas Bahia, Marabras, acabou com a graça de todo mundo, irmãos. Ninguém faz mais enxoval. Mas era mó barato, né? Que a menina desde pequena, ela já se preparava para aquele dia, né? Mas não é só isso. Porque quando a gente tem um encontro marcado, a gente muda o nosso comportamento. A gente se produz, a gente se veste melhor, quem tem uma festa de casamento, coloca um terno, coloca uma roupa, porque é algo importante que está para acontecer, sim ou não? Eu estava assistindo esses dias, umas semanas atrás, aí eu estava lá em Santa Isabel, eu até já falei isso aqui, né? Às vezes a gente pega o controle da televisão e fala, vou assistir alguma coisa, aí põe lá na Netflix e fica procurando. Aí passa 1, 2, 3 horas, não acha nada, vai dormir. Mas desses dias eu achei um negócio legal, chamado Chaves. Quem já assistiu Chaves aí? Cara, não tem coisa melhor do que Chaves, mano. Eu já assisti 1 milhão de vezes, Vini, o mesmo episódio e eu ainda dou risada. Mas você já assistiu? É muito engraçado. E aí tem uma cena lá, que a Dona Florinda, lembra da Dona Florinda? Tá lá quebrando o palco, todo mundo vai lembrar do Chaves aqui, irmão. Duvido ter alguém aqui que nunca assistiu Chaves. E a Dona Florinda quebrando o palco com todo mundo lá, batendo no seu Madruga, e aquela quebra-pau, daqui a pouco ela olha pra porta, quem tá lá? Aí, ó, o noivo. Muda a carinha, né? Aquela cara de brava, de endemoniada dela. Ai, professor Girafales. Aí como ele fala? Dona Florinda. Como é que é, né? O comportamento de alguém que tá apaixonado, cara. Não é verdade? Porque o noivo chegou, a cena mudou, irmão. Né? Porque há uma expectativa. E aí eu até escrevi uma coisa aqui, ó. A maneira como vivemos revela o quanto nós estamos apaixonados. Amém? O quanto amamos o noivo, o quanto ardemos de expectativa. Amém? É isso que resume. Porque uma pessoa apaixonada, ela vive em outro mundo, irmão. Sabe por que as pessoas vivem de qualquer jeito? Porque maltratam umas a outras, porque invejam, porque roubam, porque matam, porque elas não têm encontro marcado. Porque não tem encontro. E sabe por que muitas vezes a gente também reage mal?
Pelo mesmo motivo. Porque nós nos esquecemos do noivo. Por isso que a gente vem aqui cantar. Não deixa o óleo acabar, não deixa o óleo acabar. Por quê? Porque a gente tende a se esquecer do noivo, irmão. A gente tende a se esquecer da festa. Eu lembro que o Gladys tem falado de alguns dias aqui exatamente sobre essa independência do homem, qual foi o pecado inicial. Essa carne que quer nos impulsionar o tempo todo a tirar os olhos do noivo. Essa vida que a gente vive, irmãos, é uma preparação para o grande dia. Tudo que a gente passa aqui, tudo que a gente vive, se resume naquele dia. Vai ser tudo em torno do único dia. Claro que depois vai ter uma eternidade para nós. Mas, como nós vamos nos apresentar a Ele naquele dia? Como nós vamos ser encontrados? Como nós vamos encontrar com o noivo? De que maneira nós vamos ser achados? Numa cerimônia de casamento, todos aguardam. A gente chega numa cerimônia de casamento, pelo menos no Brasil é assim, né? Tem aquele nosso ritual, que aí tem a música, entra os padrinhos, entra... Quem mais? Já esqueci. A noiva vem depois, né? A noiva vem depois, entre os pais. Mas quando a entrada da noiva chega, muda até a música. Não é verdade? Está tocando uma música, daqui a pouco, para tudo. Cara, já, meu, todo mundo já. A noiva entra, a noiva. E todo mundo já se levanta e olha para trás. É assim, não é? Por quê? Há uma expectativa, irmãos. Há uma expectativa nossa, mas há uma expectativa do mundo todo. E há uma expectativa do noivo também. Entende? Uma expectativa de como é que eu vou estar nesse dia? Como é que eu vou ser encontrado? Como é que eu tenho vivido os meus dias de preparo para esse dia? Entende? Porque, irmão, não tem um dia, não tem algo mais importante. Tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, tudo que a gente chora, tudo que a gente renuncia, tudo que a gente vence, tudo que a gente perdoa, tudo se resume a ouvir uma única frase. Sabe qual é a frase? Você lembra a frase que a gente está na iminência de ouvir? Servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. É para isso. É para isso que a vida existe. É claro que a vida existe para ser. A vida deve ser boa, deve ser prazerosa, mas não existe vida boa sem a presença do noivo. Não existe vida boa, não existe vida de realização sem a presença do Espírito Santo, irmão. Sem viver na expectativa da vinda do noivo. Paulo fala para Timóteo dessa dracma que se perdeu no meio da igreja, que muitos estão vivendo como quem não conheceu o Senhor. Tudo que a gente leu aqui, ele está falando de coisas de alguém que não conheceu o Senhor, que a igreja está vivendo como mundanos, vivendo como se nunca tivesse se apaixonado por Ele, entende? E aí ele fala, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, olha o que ele fala para Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É como diz a música do Marcos Telles, né? Eles até podem errar, ô Timóteo, mas você não. Né? É como se ele falasse isso. Eles podem, mas você não. Porque você tem um encontro marcado. Porque você sabe o que aconteceu com você. Então, Timóteo, viva como um cidadão do reino de Deus. Viva conforme a paixão que já te alcançou de Cristo Jesus. Viva com essa grande expectativa. A pessoa que está apaixonada, ela quer mostrar para todo mundo.
Ela quer mostrar para todo mundo a aliança dela. A pessoa que tem um compromisso com o noivo, ela mostra a sua aliança, né? Ela vive uma outra dimensão. Ela vive em outro mundo. Tudo que ela faz é pensando no seu amor. Tudo perde valor quando a pessoa ela está apaixonada. Tudo se resume àquela aliança que ela fez. Aí eu penso assim, irmãos, quando a gente pensa assim, Jesus poderia voltar depois que eu casar, né? Ah, ou depois de eu conquistar aquilo que eu tanto quero, a minha casa própria, meu carro, tiver bem empregado. Jesus podia voltar depois disso, né? É duro, irmão, porque pode ser que isso revela algo do meu coração. Pode ser que ele ainda não é a minha grande expectativa. Pode ser que ele não é ainda o meu primeiro amor. Sim ou não? Pode ser que ele não está no primeiro lugar do meu coração. Porque, como eu falei, quando a gente se apaixona, lembra quando eu conheci Jesus? Eu não queria fazer mais nada, irmãos. Eu só queria ele. Estava conversando com o Renato esses dias. Falei, meu Deus. Os jovens também. Quando eu conheci Jesus, não tinha outra coisa na minha boca. Pessoas sentavam do meu lado no trabalho. Eu não tinha outra coisa para falar, senão do meu amor. Eu fazia questão de mostrar minha aliança. Com Cristo, é claro. Porque na época eu usava uma outra aliança que eu não queria nem falar. Graças a Deus essa aí quebrou, né, amor? Mas sentava do meu lado, irmãos. Eu já contava do noivo. Eu já falava do meu amor. E é sobre isso a nossa vida. A gente, às vezes até canta, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas lá no fundo, às vezes a gente quer viver as outras coisas primeiro. E aquelas vezes, quantas vezes eu já não falei isso, Senhor, me perdoa. Mas quantas vezes eu já não pensei isso? Não vou falar, talvez eu não falei, mas eu já pensei. Sabe quando você está vendo aqueles dias difíceis, dolorosos, perseguição, pressão do lado de fora, pressão do lado de dentro, pressão do lado de cima, vem pressão de tudo que é lado, vem tiro de tudo que é lado. Aí você para e pensa assim, puxa, agora é uma boa hora para Jesus voltar aí. Quem nunca? Né? Agora é uma boa hora. Ah, esse a gente canta até com mais força. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas quando passa, você espera mais um pouquinho. Por que será? O que aconteceu, irmãos? Talvez a dracma se perdeu e aí já não está mais perdida no meio da igreja, não. Está perdida dentro de mim mesmo. Porque se o Senhor é o meu pastor e o amado da minha alma, de nada eu sentirei falta. Amém? Como eu conversava com o Nilson ali, se ele é o meu pastor, se ele é o motivo da minha alegria, pode chover canivete, irmão. Nada vai demover o meu coração da presença dele. Não importa o que aconteça, eu vou estar sempre feliz. Vou estar sempre feliz. Quando eu sempre conto isso, quando eu me apaixonei pela Roberta, né? Ela se apaixonou por mim primeiro, deixa eu contar, né? Você me viu primeiro, não vem não, não desmente não. Aí irmãos, a gente começou um relacionamento, eu não pensava em outra coisa, só pensava nela. A gente estava se preparando para o casamento, a gente só falava, era só isso. Havia uma paixão, havia um motivo. E qualquer outra coisa ruim que dava, quando a gente pensa naquela pessoa que a gente ama, parece que essa coisa ruim já não surte mais efeito. Imagine você estar apaixonado pelo Criador. Amém? Imagine você estar apaixonado por Ele, irmãos. Imagine. Jesus falou para a igreja lá em Laodiceia, no Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
A gente sempre usou esse texto aqui para pregar, para falar para quem não conhece Jesus, né? Mas Jesus está falando para a sua igreja, irmãos. Jesus está falando para a sua igreja em Apocalipse. A igreja, a noiva dele, colocou ele para fora de casa. Olha como é forte isso. A gente usa esse texto para pregar para quem não conhece Jesus, mas na verdade, se você parar para pensar, o texto de Apocalipse, a carta de Apocalipse, foi escrito para as igrejas. A noiva dele colocou ele para fora de casa, e ele está lá na porta batendo. Meu Deus, eu não consigo imaginar essa cena. E ele está na porta batendo, e se alguém abrir e deixar entrar, eu cearei com ele. Meu Deus do céu. O Deus criador de todas as coisas, aquele que tudo que foi feito por ele e para ele, irmãos. Está na porta batendo, se humilhando para a noiva. Tem alguma coisa errada aqui, irmão? Sim ou não? Isso deve realmente causar isso na gente, esse olhar de, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O noivo está na porta querendo entrar, e é possível sim, irmãos, porque ele fala assim, se alguém abrir, é porque é possível ele bater, falar e alguém não abrir. Alguém que eu digo é a igreja, né? Estou falando de mundo. Agora o assunto aqui é com a gente, irmão. Não tem nada de mundo, não tem nada de ímpio. É nós aqui na fita. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Sabe? Porque é possível ouvi-lo e ainda assim não abrir a porta, gente. É possível, em meio a esse contúrbio todo que a gente vive, a gente continuar vivendo dessa maneira e não abrir a porta para o noivo entrar, irmãos. Dói demais. Que o Senhor venha nos socorrer e gerar em nós uma paixão pelo seu nome. Que nós possamos resgatar os valores daquele que vive na grande expectativa pela vinda do noivo. É isso que dá sentido à vida. Amém? É engraçado. O Gabriel, agora entendeu, Gabriel? Posso contar do episódio da mulher que falou hoje com você? A mulher chegou para ele assim, eu acho que tem um discernimento nisso aí. Eu fui pegar ele num ponto para vir para cá. Ele falou, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, estava aqui e tal. Uma mulher me parou, uma senhorinha, e falou assim para mim, não fica triste não. Deus vai arrumar uma namorada bem bonita para você. Aí ele ficou sem entender lá, né? Contou pra gente agora. Deus vai arrumar uma namorada bem bonita para você. É. Sabe, irmãos, Deus, ele... Às vezes eu fico pensando, né, por que muitas vezes Deus parece que ele demora para responder nossas orações? Parece que Deus... Você já perguntou isso para Deus? Deus, por que você não fala comigo? Deus, por que você não responde? Agora, por que você... Tanto tempo que eu estou orando por isso, você não fala nada. Essa semana eu comecei a pensar sobre isso também. Porque eu sei que Deus está nos preparando, irmãos. Deus está nos preparando para sermos eternos apaixonados por Ele. Sabe? Muitas vezes nós não entendemos a demora de Deus. Nos responder, para nos socorrer. Mas esse distanciamento, ele gera em nós uma valorização muito grande. Talvez você não perceba, mas Deus está trabalhando no silêncio dele. Deus, quando ele silencia, ele está fazendo algo. Semana passada, vocês lembram, a Roberta foi viajar. Eu fiquei 2 semanas sem minha esposinha. Mas posso falar, não tem problema. Como eu senti falta dessa mulher. Como fez falta. 2 semanas só. A Duda também, né? Tava lá, pai, nossa, quando é que a mãe volta? A gente ficava perguntando, ó, como essa casa tá uma bagunça. Brincadeira. Não foi isso não, brincadeira. Mas eu vivi uma experiência, isso gera paixão. As minhas 2 filhas estão no Canadá. A Duda vai mês que vem, espero que volte, em nome de Jesus. Não, meu coração não aguenta.
Tem duas lá. A Júlia também inventou de ficar lá, de ir para lá também. Agora, pô, a gente não aguenta, né, Paulinha? Haja coração, como diria lá. Hã? Vamos todo mundo para lá então, né, Anderson? Aí esses dias a Duda tava conversando com ela, falou, nossa, pai, tô com uma saudade da Sof. Falei, ó, tava aqui, era aquele quebra-pau, né, mano? Agora tá longe. Gera saudade, gente. Gera paixão. A distância, às vezes Deus não fala do jeito que a gente espera, mas sabe o que Deus está fazendo? Ele está gerando paixão no teu coração. Paixão por Ele, paixão pela presença dEle. A Bíblia nos incentiva a buscar o Senhor. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil alcançá-lo, mas isso torna um relacionamento mais intenso. Tudo que é muito fácil não tem valor, irmãos. Amém? Você lembra da frase de Maria quando ela encontrou Jesus na morte de Lázaro? Assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra dessa frase? Lá em João 11. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu falei, olha o valor que ela deu para Jesus. Olha a honra que ela deu para Jesus. Percebe que o distanciamento produz uma expectativa, produz uma paixão. Salmo 42, 43 e 44, esses três salmos falam de uma guerra do salmista, conversando com ele mesmo. Procurando, falando com Deus, falando com a alma dele. Falou, Deus, por que você demora tanto? Por que eu estou clamando, o Senhor não responde? Homem, e depois ele fala com a minha alma quieta dentro de mim. Porque o silêncio de Deus está gerando uma paixão nos nossos corações, irmãos. Amém? E eu queria encerrar essa palavra dizendo que nós precisamos estar apaixonados por Ele. Colocar nele as nossas expectativas. Amém, irmão? Parece que hoje é só mais um dia. É só mais um domingo. Eu estava essa semana conversando com os jovens aqui. E veio essa reflexão para a gente. Parece que hoje é só mais um dia e que nada vai acontecer. Ou tudo vai ser igual. Eu lembro de alguns momentos na Bíblia que Jesus aparece para algumas pessoas que não estavam esperando por ele. Presta atenção, isso aqui é importante. Não que o resto não seja, né? Mas alguns momentos, você vai lembrar, quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, aquela mulher era só mais um dia comum na vida dela. Já parou para pensar? Quantos conhecem a história? Era só mais um dia que ela estava indo no poço, pegou a água para voltar para tua casa, de repente, naquele dia comum, era só mais um dia, ela encontrou com Cristo. E aquele dia comum, Deus mudou a história dela. E eu tenho a impressão de que Deus ainda faz grandes coisas em dias comuns, irmãos. Deus faz grandes coisas em dias normais. Quando Jesus encontrou aquele paralítico no tanque de Betesda, 38 anos ali, irmão, na expectativa de ser curado. Era só mais um dia que ele estava ali largado, esperando a lenda acontecer de que vai vir um anjo, vai mover as águas, alguém vai me jogar e eu vou ser curado. Era só mais um dia, e naquele dia Jesus apareceu. Você lembra da mulher que foi pega em pecado? Queriam apedrejar aquela mulher. Era mais um dia comum, um dia de pecado, inclusive. Quem é que na hora do pecado vai estar pensando em Deus, irmão? Fala para mim. Quem é que na prática do pecado vai estar com expectativa em Deus, irmão? Mas aquele dia Jesus mudou a história dela. Posso ouvir um amém? O cego de Jericó, irmão, a vida inteira nunca tinha enxergado, mas um dia Jesus passou, encontrou com ele foi curado. Por que eu estou falando tudo isso? Isso choca a gente, irmão. É que se essas pessoas que não esperavam nada dele, elas nem sabiam, elas estavam vivendo um dia normal, mais um dia de miséria, mais um dia de pecado, mais um dia de cegueira, era só mais um dia. Mas naquele dia Jesus mudou a história delas. Imagine se você e eu
canalizarmos para Ele a nossa expectativa. O que será que Ele não pode fazer na nossa vida? Imagine o que Ele vai fazer com aqueles que esperam com grande expectativa. Imagine o que Ele não pode fazer na vida daquele que já está aguardando, ansiando, desejando, irmãos. É isso que eu quero que o Senhor desperte em nossos corações. Que a gente possa estar com grande expectativa. Se até para aqueles que não estavam esperando nada de Deus acontecer um milagre num dia normal, eu quero dizer que num dia como esse, é capaz de Deus fazer um grande milagre na tua vida. Você pode dar um glória a Deus? É possível que num dia normal que você esteja vivendo, que talvez você não está esperando nada, é só mais um dia de trabalho, é só mais um dia de ônibus lotado, é só mais um dia de trem, é só mais um dia de condução, é só mais um dia de estresse, é só mais um dia de patrão. Nesse dia Deus quer fazer algo, irmão. Porque vai depender da expectativa do teu coração. Vai depender o quanto você está se preparando para o noivo, o quanto você está guardando esse óleo, o quanto você está canalizando as suas emoções para Ele. Sabe, irmão, se a gente é capaz de estar numa padaria, num bar, seja onde for, no mercado, o nosso time faz um gol, a gente sai gritando, comemorando, é gol, e abraçando todo mundo. Por um time que nem sabe que você existe, por pessoas que nem... O que eu não posso fazer pelo meu Senhor? Eu quero te desafiar. E me sentir desafiado também, meus irmãos. A gente viver na iminência daqueles que estão esperando um noivo. Isso muda tudo. Isso muda o teu comportamento dentro da tua casa. Isso muda o teu comportamento na rua. Isso muda o teu comportamento onde você estiver. Por quê? Porque eu estou esperando um noivo. Porque eu estou prestes. Eu estou na iminência de estar com Ele. É isso que eu quero que a gente saia daqui essa manhã desafiado. Desafiado a viver uma vida diferente. A viver uma vida daquele que está esperando, aguardando por Jesus, que prometeu e cumpriu. Você já parou para prestar atenção na Bíblia? Tudo que Deus falou, tudo que Ele prometeu, se cumpriu. Tudo. Tem coisa que ainda não está se cumprindo. Mas o que ficou para trás, pode olhar. Tudo se cumpriu porque Ele é fiel. Não pense você que esse dia não está marcado. Está marcado. Então pode sair daqui e se preparar para esse grande dia. Amém? Antes de encerrar, quer falar, Anderson? O Anderson tem algo para compartilhar aqui também. Eu estava estudando essa parábola das virgens, e quando você começou a falar, veio no meu coração. A parábola das virgens, ela fala sobre o casamento. E estudando a Bíblia, o casamento judaico ele tem 3 fases. A fase número 1 chama Shiddushim, que é o acordo nupcial, que antigamente as famílias sentavam, combinavam, né, como ia ser. A segunda fase desse acordo era o chamado Kiddushim. Hoje a gente junta a segunda e a terceira fase, né? E existia a terceira fase, que para mim é onde está a revelação do que foi pregado hoje, que faz todo sentido. A terceira fase, como é que funciona? O noivo, ele vai para a casa do pai dele, com a função de construir na propriedade um local para receber a noiva, né? Então, essa fase final... e outra coisa, irmãos, o acordo uma vez estabelecido, ele tem validade jurídica. Ele não pode mais ser quebrado. Entendeu? Então, o que Deus combinou conosco não pode mais ser desfeito. Era um acordo com validade jurídica. É tanto que você vai ver que José lá, ele estava tentando, só uma carta de divórcio da parte do noivo poderia encerrar. Amém? Então, o que Deus estabeleceu conosco nessa parábola não pode ser desfeito, irmãos. E o mais chocante é no final, essa fase do Kiddushim, quando ela fala sobre o noivo volta para a casa do pai,
Não sei se essa história é suficiente, ela faz alusão a alguma coisa. Que Jesus disse que ele ia para o Pai preparar o quê? Morada para vir buscar quem? A gente, a noiva. E o mais interessante no finalzinho, irmãos, que para mim é o que é mais chocante nisso, que me toca ver o choro do Marquinho. Quando o noivo volta, sabe quem é que decide que a casa está pronta para ele voltar para buscar a noiva? Quem é? É o pai. Por isso que diz que o noivo não sabe a hora. Então você imagina, irmão, o noivo volta para casa, começa a construir naquela expectativa de voltar para buscar a noiva. Você acha que o noivo não fica ansioso para voltar lá e buscar a noiva, mas ele não sabe a hora. Quando a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, só o Pai, é a referência a essa parábola. Então, irmãos, nesse momento ele está lá, enquanto a gente está aqui, esperando, irmão, numa expectativa. Ele quer, mas ele não pode enquanto o Pai não falar, vai. É uma lei. E a gente tem uma tendência de pensar que a questão da festa, quando a porta se fecha, vocês já viram quando ele fala assim, quando ele diz, não vos conheço, a decisão de fechar a porta na festa para que os outros não entrem, não é do noivo. Dói nele as outras 5 virgens não poderem entrar. Mas a lei diz que uma vez que as portas se fecham, ninguém mais entra. E isso muda, irmãos. Porque o sentimento todo do noivo, embora ele queira voltar logo, embora ele queira abrir para que as imprudentes entrem também, porque ele as ama, ele não pode. Ele não pode. Porque é o Pai que decide tudo. Então isso aumenta. Olha só. Agora ele está lá, Marquinhos, querendo voltar. E não consegue, porque não tem que o Pai falar, vai. É lei, irmãos, é uma lei. Uma lei judaica, não pode quebrar. Ele está querendo vir agora, não pode, Marquinhos. Ele quer estar aqui com a gente, não pode. Quando a porta fecha lá, irmão, ainda que as imprudentes estejam lá, ele as ama. Ele não pode abrir a porta para elas, porque é a lei. Amém? Então eu estava com essa palavra no coração, falei, cara, faz muito mais sentido, cara. Vamos orar, irmãos?